Eu amo minha esposa. Então, enquanto ela estava em uma viagem de negócios, os nossos filhos e eu decidimos surpreendê-la, voando até lá para vê-la. Mas, depois que eu percebi que algumas surpresas só são boas para um dos lados, a ideia me atingiu como um raio durante o café da manhã. A Lily estava mexendo no cereal, e o Jake já estava quase no fim, jogando no celular. A Emily tinha saído há 3 dias e ainda faltavam 4 para completar uma semana, tempo demais. Aí eu pensei, e se a gente fosse ver a mamãe? Coloquei o café na mesa e falei. Os olhos da Lily ficaram grandes, e ela disse, animada, sim, podemos comprar os voos hoje e chegar lá hoje mesmo. Imagina a cara dela. O Jake levantou os olhos e falou, seria legal, o que, para um garoto de 13 anos, era uma grande empolgação. Peguei a ideia e corri com ela. Em poucas horas, já estávamos com tudo pronto, passagens compradas, a empolgação no ar como eletricidade estática. Eu já consegui imaginar a Emily abrindo a porta do quarto de hotel, surpresa, talvez até chorando ao nos abraçar. Não tínhamos tido um momento assim há anos. Mas, mesmo com tudo isso, algo me incomodava. A Emily não atendeu o telefone naquela manhã, o que não era normal. Mandei uma mensagem, ei, espero que o trabalho esteja indo bem. Só queria ouvir sua voz. Nenhuma resposta. 1 hora depois, as crianças começaram a sentir falta dela. Eu mandei outra mensagem, liga pra gente quando puder. E nada. Fiquei pensando, talvez ela estivesse ocupada ou já tivesse ido dormir mais cedo. Chegamos em Chicago naquela noite, o ar pesado de energia da cidade. Buzinas, luzes piscando, o cheiro da cidade. As crianças estavam agitadas. Peguei o carro alugado, coloquei o endereço do hotel no GPS e, enquanto dirigia, meu pulso acelerou. Eu tinha decidido não ligar para Emily até chegar no hotel. Queria que fosse uma surpresa pura, mas alguma coisa me dava uma sensação estranha. Apertei para ligar, mas não houve resposta. Eram 21h43, não tão tarde assim. Eu tentei mais uma vez, e nada, direto para o correio de voz. O Jake e a Lily estavam lá no banco de trás, rindo, sem ideia de como eu estava nervoso. Chegamos no hotel, e meu coração estava acelerado sem razão aparente. Pedi para as crianças esperarem no saguão enquanto eu pegava as chaves do quarto. Vamos pular na frente dela? Perguntou a Lily, pulando de alegria. Eu disse que sim, mas a minha voz estava tensa. Fui até a recepção, forçando um sorriso. Oi, minha esposa está hospedada aqui, Emily Carter. Eu queria surpreendê-la. Você pode me dizer o número do quarto dela? A recepcionista sorriu, educada, mas disse que não podia passar esse tipo de informação. Eu deslizei meu cartão e pedi, você poderia ao menos avisar a ela que o marido dela chegou? Ela sentiu e pegou o telefone. Eu observei ela discar, mas de repente a expressão dela mudou. Oh, ela não está atendendo. Meu estômago revirou. Perguntei, talvez ela esteja dormindo. Ela hesitou e então olhou para a tela do computador, dizendo, ela fez check-in com um hóspede adicional. Minha cabeça ficou em branco. Desculpe, o quê? Minha voz estava distante, quase irreconhecível. Ela me olhou e disse, o quarto está no nome dela, mas ela colocou mais uma pessoa. Eu ri, sem acreditar no que estava ouvindo. O que mais você faz quando percebe que a mãe dos seus filhos, a mulher que você viajou para surpreender, reservou uma estadia romântica com outra pessoa? Minha risada deve ter incomodado a recepcionista, porque ela ficou nervosa. Eu ainda não estava com raiva, só estava em um espaço estranho, naquele momento silencioso antes de qualquer explosão de raiva. A recepcionista perguntou, quem é esse mais um? Eu perguntei com a voz firme, muito firme. Ela hesitou e disse que não poderia revelar essa informação. Eu respirei fundo e falei, ok, então me dê outro quarto. Ela começou a digitar rapidamente no teclado. Minutos depois, eu estava com uma chave do quarto. A Emily estava no andar de cima, algumas portas à frente. Eu voltei para o lobby, forçando um sorriso, disse às crianças, vamos deixar as coisas no quarto primeiro,
Ok. A Lily, super animada, perguntou: podemos ver a mamãe agora? E eu falei que sim, já logo depois. Pegamos o elevador e subimos. O Jake estava no celular, a Lily cantando uma musiquinha. Eles não tinham ideia. Quando chegamos no quarto, era normal, simples, mas eu mal vi o quarto. Pedi para as crianças ficarem confortáveis e pedirem o que quisessem do serviço de quarto. Depois, saí para o corredor. O quarto da Emily ficava 4 portas abaixo. Caminhei lentamente até lá, meu coração batendo forte. O que eu estava prestes a ver? Uma amiga de trabalho dormindo no quarto dela? Ou algo bem mais complicado? Bati na porta e não houve resposta. Bati de novo, mais forte. Nada. Eu sabia que ela estava lá. Mandou uma mensagem: ei, estou no seu hotel, abra a porta. Nada. Apertei a mandíbula com tanta força que me doeu. Antes de pensar mais, me virei e desci para a recepção. A recepcionista parecia surpresa me ver de novo. Eu disse: oi, posso trocar a chave? Eu me tranquei do lado de fora. Ela assentiu e começou a digitar no computador. Então, casualmente, eu disse: ah, você poderia adicionar o quarto da minha esposa à minha chave? A gente sempre faz isso quando ela viaja. Sorri, tentando parecer o mais calmo possível. Ela hesitou, apitou, e passou meu cartão de volta com a nova chave. Tudo certo, ela disse. Eu agradeci e subi novamente. Quando o cartão queimou na minha palma, meu pulso não estava só batendo, estava acelerando o ponto, estava rugindo em meus ouvidos, como se algum instinto primal estivesse gritando comigo. Eu cheguei ao quarto 814 e respirei fundo, tentando me acalmar. Se eu estivesse errado, ia parecer um lunático, mas se estivesse certo, não queria nem pensar no que poderia acontecer. Deslizei o cartão-chave e a luz verde acendeu. Girei a maçaneta e empurrei a porta. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro, aquela mistura de colônia, suor e algo mais que meu cérebro não conseguia identificar, um cheiro que não deveria estar ali. A minha esposa deveria estar sozinha no quarto, mas não estava. O quarto estava mal iluminado, apenas a lâmpada de cabeceira acesa. E lá, enrolados nos lençóis brancos do hotel, estavam Emily e um cara que eu nem consegui registrar o rosto de imediato. No começo, eu estava muito focado nela, minha esposa, a mãe dos meus filhos, deitada ali, com nada além de um lençol tentando cobri-la. Seus olhos encontraram os meus, e por um segundo, eu vi algo assustador neles. Não era culpa, não era vergonha, era aborrecimento, como se eu fosse o problema, como se minha presença fosse um incômodo. Então, em um flash, o rosto dela se transformou. Ela engasgou, tentando se levantar e puxar os lençóis ao redor de si, como se isso fosse mudar alguma coisa. Jason, ela gaguejou, os olhos arregalados. O cara ao lado dela se mexeu, ainda grogue, sem saber o que estava acontecendo. Eu entrei no quarto, fechando a porta atrás de mim. Quem é ele? Minha voz saiu calma, estranhamente calma. Emily olhou para mim e para ele, como se estivesse calculando qual seria seu próximo movimento. Então, ela teve a audácia de dizer: Jason, isso não é o que parece. Eu dei uma risada sem graça, que fez o cara na cama finalmente acordar. Ele piscou para mim, confuso, mas então seu rosto ficou pálido. Eu voltei o olhar para minha esposa e falei, ainda com aquela calma perigosa: realmente? Por que parece que você está nua em uma cama de hotel com outro homem? Ela engoliu em seco. Eu posso explicar. Eu cruzei os braços. Sua boca se abriu e fechou, depois ela suspirou, esfregando a testa como se eu fosse a dor de cabeça dela. Jason, você está exagerando, ela disse, a voz agora firme. Não é grande coisa. Não é grande coisa, eu senti algo no meu peito se partir. O cara finalmente teve a dignidade de começar a vestir as calças, e depois de uma tosse constrangida, falou, talvez eu devesse sair. Fica aí, Ryan, Emily resmungou. Eu olhei para ela, sem acreditar. Você sempre exagera as coisas, ela murmurou baixinho. Eu a encarei, atordoado.
Emily, eu falei devagar, eu voei até aqui com nossos filhos para te surpreender. Lily e Jake estão no corredor, pensando que sua mãe está trabalhando duro numa viagem de negócios. Ela se encolheu, por um segundo, mas logo a expressão dela se endureceu de novo. Jason, você não entende. Ah, eu entendo bem, eu interrompi. O silêncio ficou pesado entre nós, até que finalmente o cara falou, olha, cara, eu não sabia que ela era casada. Emily virou-se para ele. Ryan, cala a boca. Mas o estrago já estava feito. Eu dei um sorriso lento, gelado. Então, Ryan, eu falei, você pensou que ela era solteira? Ryan engoliu em seco. Sim, ela nunca mencionou um marido ou filhos. O rosto de Emily ficou pálido. Eu virei para ela, meu maxilar apertado. Uau, nenhuma menção de nós, né? Ela abriu a boca, mas eu não a deixei falar. Sabe, Emily, eu disse, com a voz mais baixa, perigosa, você está certa, eu não entendo. Então, por que você não me explica? Os lábios dela se separaram, mas ela não disse nada. Pela primeira vez desde que entrei naquele quarto, ela parecia sem palavras. Seus olhos dispararam de Ryan para mim, e depois para o chão, como se estivesse tentando se conectar com a realidade. Eu deixei o silêncio se arrastar. Eu queria que ela sentisse o peso da situação. Queria que ela visse a bagunça que ela fez. Então, finalmente, ela falou, Jason, por favor. Eu dei uma risada silenciosa, perigosa. Ah, claro. Porque acho que minha esposa está tendo um caso sério num quarto de hotel enquanto eu estou criando nossos filhos em casa, e isso é completamente normal. Os lábios dela tremeram, mas então ela fez algo que quase me quebrou. Ela suavizou a voz, inclinou a cabeça e estendeu a mão para mim, como se eu fosse o irracional. Jason, eu cometi um erro, ela disse, seus dedos roçando meu pulso, mas não é o que você pensa. Ryan se mexeu desconfortavelmente. Emily, eu provavelmente deveria ficar quieto. Ryan! Ela virou a cabeça para ele tão rápido que até eu estremeci. Eu observei, vi o jeito como o corpo dela ficou tenso, como ela cerrou os dentes. Ela não estava envergonhada, ela estava com raiva por ter sido pega. Dei um passo para trás, balançando a cabeça. Sabe de uma coisa, só me diga a verdade, Emily, por uma vez. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela hesitou por uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente para Ryan exalar bruscamente e passar a mão no cabelo. Oh, F asterisco asterisco asterisco. Ele murmurou baixinho. Há tanto tempo, hein? Eu disse, observando-a de perto. Ela estalou. Por que isso importa? Ela explodiu. Jason, sério, por que você está transformando isso em uma traição gigante? Eu senti meu corpo inteiro ficar frio. Uma traição gigante. Eu repeti, com a voz vazia. Emily gemeu, passando a mão pelo cabelo, como se eu fosse o frustrado. Jason, você é um ótimo pai, ok? Você é um ótimo marido, você trabalha duro, mas eu precisava. Ela se conteve, apertando os olhos. Eu dei um passo lento e deliberado para a frente. Eu não disse, então eu disse, você precisava de outra coisa? Ela estremeceu, mas não negou. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva que subia pela minha garganta. Emily, nossos filhos estão literalmente no final do corredor agora. Lily estava tão animada para ver você que não parava de pular durante toda a viagem de avião. E Jake? Jesus, Jake realmente largou o celular por mais de 10 segundos só para vir te surpreender. Ela desviou o olhar. Você não deveria ter vindo, ela murmurou. Meu estômago virou. Eu ri, uma risada sufocada e incrédula. Oh meu Deus, você estava esperando escapar impune? Você só ia voltar para casa, dar um beijo de boa noite nos nossos filhos e subir na nossa cama como se nada tivesse acontecido. Ela estremeceu. Então, como se um demônio a tivesse possuído, ela levantou o queixo e disse a pior coisa que poderia ter dito, você deveria ter contado que estava vindo. O quarto pareceu encolher. Ryan murmurou algo baixinho,
pegou a bolsa e se apressou para a porta. Sim, eu estou fora. Ele correu, como um rato fugindo de um navio afundando. Eu nem olhei para ele, porque meu mundo inteiro tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Você é. Minha voz falhou. Eu engoli. Você está dizendo que isso é minha culpa? Ela cruzou os braços, com o rosto impassível. Eu estou dizendo que, se você tivesse me contado, isso não teria acontecido. Algo dentro de mim estalou. Eu respirei fundo, me forçando a ficar calmo. Emily, isso não aconteceu porque eu apareci. Isso aconteceu porque você fez uma escolha. Ela zombou. Oh, por favor, como se você não tivesse sido emocionalmente ausente por anos. Aquilo me atingiu como um soco. Eu dei um passo para trás. Que diabos você está falando? Ela revirou os olhos. Jason, não haja como se fosse perfeito. Você mal olha para mim, mas, sempre trabalhando, sempre com as crianças e ela exalou bruscamente. Eu só precisava me sentir como uma mulher novamente. Eu a olhei, esperando algum arrependimento, alguma realização. Mas ela apenas ficou lá, com um rosto duro como pedra, como se eu devesse simplesmente aceitar isso. Como se eu devesse entender. E foi quando eu soube que não havia mais nada para salvar. Algo dentro de mim se despedaçou. Não de uma forma explosiva, não de uma forma que me fizesse querer gritar ou jogar algo ou socar a parede. Não foi o tipo de ruptura que te deixa tenso e com raiva. Foi o tipo que transforma sua alma em gelo. Eu olhei para minha esposa, essa mulher com quem eu havia construído uma vida, com filhos criados. E eu percebi que ela não estava arrependida, não estava envergonhada. Ela estava entediada. Soltei um suspiro lento, como se estivesse me preparando para entrar em uma luta. Eu sabia que estava prestes a vencer. Ok, eu disse. Emily piscou. Ok, o quê? Eu repeti, inclinando a cabeça. Entendi agora, ela mudou o peso do corpo, cruzando os braços com mais força, como se estivesse se fechando. Jason, não faça esse drama. Você não está mais apaixonado por mim, ela disse. Eu interrompi, com os lábios entreabertos, e dei um passo lento para a frente. Você não está apaixonado por mim há muito tempo, não é? O maxilar de Emily se apertou. Isso não é só uma resposta à maldita pergunta, ela respondeu. Ela hesitou, então deu um encolher de ombros tão casual que fez minha pele arrepiar. Eu não sei, ela disse. Eu ri, na verdade ri, porque o que mais havia para fazer? Uau! Passei a mão pelo meu rosto, você não sabe. A expressão dela ficou irritada de novo, como se eu estivesse arrastando aquilo por muito tempo. Jason, eu não planejei que isso acontecesse, ela disse. E assim, tudo ficou melhor? Eu só me senti bem em ser desejada. Eu a olhei. Você acha que eu não te quero? Ela revirou os olhos. Não da mesma forma. Não como antes. Você quer dizer, não como um estranho em um quarto de hotel, eu perguntei. Ela se encolheu. Isso não é justo, eu retruquei. Justo, minha voz trovejou pela sala. Oh, me desculpe, Emily. Essa situação não é justa com você? Tá tão difícil para você. Ela teve a coragem de desviar o olhar. Você quer se sentir uma mulher de novo, eu zombei. Tente se sentir como um marido que acabou de descobrir que sua esposa tem se esgueirado para quartos de hotel com homens aleatórios, enquanto seus filhos imploram por sua atenção em casa. Ela soltou um suspiro lento, pressionando os dedos nas têmporas, como se eu estivesse lhe dando dor de cabeça. E foi quando eu soube que ela não estava ouvindo. Ela não estava processando, ela só estava esperando que eu calasse a boca. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela. Para a mulher que costumava chorar quando assistíamos filmes tristes, que costumava deixar bilhetes fofos na minha lancheira antes do trabalho, que costumava rir tanto que não conseguia respirar quando Jake contava suas piadinhas idiotas no jantar. Ela não era mais aquela pessoa. Ou talvez fosse, e eu simplesmente não valia mais a pena. De qualquer forma, eu estava farto. Me virei em direção à porta. Emily, onde você está indo? Ela perguntou.
Eu parei e olhei por cima do ombro, para nossos filhos, aqueles que ela aparentemente esqueceu enquanto estava ocupada tentando se sentir uma mulher de novo. O rosto dela contorceu em algo feio. Não seja dramático, Jason. Eu ri baixinho. Você ainda não viu dramático. Então saí pela porta, deixando-a lá, parada nos destroços de tudo que ela destruiu. Caminhei pelo corredor do hotel, minhas pernas movendo-se como se nem fossem minhas. Meu corpo parecia pesado, como se alguém tivesse amarrado tijolos dos meus ombros. Mas minha mente gritava para eu continuar, porque, no final do corredor, no quarto 810, meus filhos estavam esperando. Lily provavelmente estava sentada de pernas cruzadas na cama, rindo de algum desenho animado, ainda pulando de excitação com a surpresa que tínhamos planejado. Jake provavelmente estava na metade de um hambúrguer que pediu no serviço de quarto, já mandando mensagens para os amigos sobre como Chicago era meio doido. Na verdade, eles não tinham ideia. Não tinham ideia de que a mãe deles tinha acabado de destruir nossa família, metade dela em um quarto de hotel estúpido e mal iluminado, com um cara chamado Ryan. E nem sabiam que o pai que saiu por aquela porta não era mais o mesmo homem. Parei em frente à nossa porta, 8.814, a apenas 4 quartos de distância, onde a mãe deles provavelmente ainda estava sentada na cama, passando as mãos pelos cabelos, irritada comigo. Não culpada, não com o coração partido, apenas irritada. Cerrei minha mandíbula com tanta força que quase doeu. Então finalmente passei o cartão-chave, o bip soou, a luz verde acendeu e a porta se abriu. Eu mal tive tempo de entrar antes que Lily viesse correndo para mim. Papai, você a viu? Ela gritou, me abraçando na cintura. Ela estava tão feliz que quase chorou. O nó na minha garganta quase me engasgou. Forçando um sorriso, eu murmurei, ainda não, baby. Passei a mão nos cachos dela. Nós a veremos de manhã, ok? O rostinho dela franziu em confusão. Oh, ok. Mas ela era tão pura, tão confiante que apenas assentiu e deixou pra lá. Jake estava deitado na cama, com um braço atrás da cabeça, meio assistindo TV. Então, qual é o plano? Ele perguntou, colocando uma batata frita na boca. Minha mente estava em branco. Plano? Não havia mais plano. Eu estava de pé naquela sala, fingindo que estava tudo bem, enquanto a mãe deles provavelmente estava lutando por desculpas, a apenas 4 portas de distância. Vocês querem fazer algo divertido, eu disse, de repente, forçando minha voz a soar leve, normal, como se nada estivesse errado. Eu não sei, tomar um sorvete, andar pela cidade um pouco antes de dormir? Lily engasgou, como se eu tivesse acabado de dizer que ela ganhou na loteria. Sim. Jake levantou uma sobrancelha, mas deu de ombros. Sim, claro. Por que não? Legal. Eu peguei minha carteira e a enfiei no casaco, depois deixei ir Lily e correu para os sapatos. Jake guardou o celular no bolso e eu dei uma última olhada ao redor do quarto, o lugar que eu pensava que era só uma viagem divertida em família, 1 hora atrás. Antes de sair, me certifiquei de deixar tudo para trás, porque não voltaríamos. Nós saímos do hotel e o ar da noite me atingiu como um choque. Eu precisava disso, porque nada mais parecia real. Lily agarrou minha mão, balançando nossos braços enquanto caminhávamos pela movimentada calçada de Chicago. Jake enfiou as mãos nos bolsos do moletom, fones de ouvido pendurados no pescoço, olhando ao redor, como se realmente estivesse curtindo a cidade. E eu? Eu só estava tentando respirar, tentando ignorar o peso do telefone no meu bolso, esperando pela inevitável ligação ou mensagem dela. Tentando reprimir a raiva que estava sentada no meu estômago como brasas, tentando agir normalmente, porque eles não podiam saber. Não ainda. Posso pegar 2 bolas? Lily perguntou, praticamente pulando ao meu lado. Eu forcei um sorriso. Pode pegar 3. O rosto dela se iluminou. Melhor noite de todas. Jake bufou. Papai está de bom humor. Melhor aproveitar antes que ele perceba que saímos depois da hora de dormir. Eles não tinham ideia. Encontramos uma pequena sorveteria, com luzes de neon brilhando contra as ruas escuras.
O cheiro de cones de waffle e açúcar me atingiu como uma memória de uma vida atrás, quando as coisas eram simples, quando uma viagem surpresa significava felicidade. Não desisti. Pedimos, e Lily pegou granulado colorido, Jake pegou calda de chocolate, e eu peguei algo que nem sabia o que era. Eu só precisava continuar me movendo, evitando que a noite desmoronasse. Sentamos em uma mesinha perto da janela, e por um tempo, quase pareceu normal. Lily falou sobre a escola, Jake zombou do jeito que ela ainda pintava fora das linhas. Eu balancei a cabeça e ri quando deveria estar dando mordidas no meu sorvete, que não tinha gosto de nada. Então meu telefone tocou. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar, meu estômago se torceu. Quando puxei o celular para fora, apareceu uma nova mensagem de Emily. Jason, onde você está? Eu olhei para a tela, meu polegar pairou sobre ela, e então desliguei o telefone e o guardei no bolso. Ela não poderia perguntar isso. Não depois do que ela fez. Ei, pai, a voz de Jake me puxou de volta. Olhei para cima. Sim? Ele estreitou os olhos para mim. Muito inteligente para o seu próprio bem, você está bem? Eu hesitei, mas então sorri de verdade. Sim, amigo, disse, olhando entre ele e Lily. Eu estou perfeito. Porque, pela primeira vez na noite, eu não estava pensando nela. Eu estava pensando em nós e em como eu iria tirar meus filhos desse inferno, longe dessa bagunça. Na hora em que voltamos para o hotel, eu tinha decidido que não ficaríamos. Eu não me importava que nossa bagagem ainda estivesse no quarto. Eu não me importava que tínhamos reservado a viagem para mais 2 noites. Eu estava tirando meus filhos dessa bagunça, antes que isso os tocasse. Tudo bem, rapazes, eu disse, forçando minha voz em algo casual enquanto entrávamos no elevador. Mudança de planos, estamos indo para casa hoje à noite. Lily adivinhou. O quê? Mas nós acabamos de chegar. Jake franziu as sobrancelhas. Por quê? E a mamãe? Eu exalei lentamente. Algo me surgiu. Jake olhou para mim. Ele não era estúpido, sabia que algo estava errado. Mas Lily ainda era muito jovem para perceber as rachaduras na minha voz, e eu precisava continuar assim. Mas papai, ela choramingou, o lábio inferior se projetando, nós nem conseguimos. Engoli o nó na garganta. Eu sei, querida, mas a veremos quando chegarmos em casa, ok? O elevador apitou. Nosso andar. Saímos em direção ao nosso quarto. Continue andando, mantenha-os distraídos, eu disse. Mas no momento em que viramos a esquina, Emily estava lá, parada do lado de fora do nosso quarto, braços cruzados, esperando. Lily acendeu, mamãe, e correu em direção a ela, mas eu a segurei pelos ombros antes que ela a alcançasse. Vá para dentro, Liu, eu disse, minha voz firme. Jake, pegue-a. Jake hesitou, olhando entre mim e Emily. Ele sabia que algo estava errado, mas finalmente assentiu. Vamos, Liu. Mas agora, eu disse, meus olhos nunca deixando Emily. Lily fez beicinho, mas seguiu Jake para dentro. A porta se fechou atrás deles, e assim, éramos só nós. Emily soltou um suspiro agudo. Que diabos, Jason? Fiquei em silêncio, apenas a observei. Ela parecia desgastada, o cabelo bagunçado, eu a encarei, ainda sem saber o que fazer. Ela estava andando de um lado para o outro desde que eu a deixei naquele quarto com Ryan. Bom, ela zombou. Ah, então agora você não está falando? Isso é real? Madura. Eu cerrei os dentes. O que você quer, Emily? Ela jogou os braços para cima. Eu quero falar. Você acabou de sair como um lunático, pegou nossos filhos e desapareceu. Você tem alguma ideia de como isso parece? Eu ri, um som amargo e quieto. Oh, me desculpe, parece ruim para você, Emily. Talvez você seja uma péssima esposa e mãe. Ah, adivinha o que? Você é. O rosto dela se distorceu. Jason, abaixe a sua voz. Eu me aproximei, elevando-me sobre ela. Você não pode mais me dizer o que fazer.
Ela estremeceu. Pela primeira vez, o medo real brilhou nos olhos dela. Bem, ela deveria estar com medo. Não de eu machucá-la, mas do que viria a seguir. Porque eu não estava só bravo, eu estava acabado. Jason, ela tentou de novo, mais suavemente. Por favor, deixe eu entrar e conversar. Eu balancei a cabeça. Não há nada para falar. Sim, há. A voz dela quebrou. Essa é a nossa família, Jason. Eu deixei o silêncio se estender, deixando ela se contorcer nele. Então, finalmente, eu disse as palavras que eu sabia que iam quebrá-la. Você deveria ter pensado nisso antes de ir para a cama com outro homem. O rosto dela desmoronou. Pela primeira vez na noite, ela parecia realmente sentir como se finalmente entendesse o que destruiu, mas já era tarde demais. Tirei a chave do meu quarto do bolso, abri a porta e entrei. Antes de fechá-la, virei-me para ela uma última vez. Vou pedir o divórcio quando chegarmos em casa. Então fechei a porta na cara dela. No momento em que a porta se fechou, soltei um suspiro, nem percebi que estava segurando. Minhas mãos estavam tremendo, meu queixo estava tão tenso que doía, mas minha mente estava clara. Isso estava acontecendo. Eu estava farto, e não havia como voltar atrás. Quem era? Lily perguntou da cama, suas perninhas balançando sobre a borda. Eu me virei, forçando um sorriso. Ah, só alguém do hotel, baby. Jake não acreditou. Ele estava sentado contra a cabeceira, braços cruzados, me observando. Era a mãe? Ele perguntou, categoricamente. Hesitei. Mentir para Lily era uma coisa, ela era muito jovem para entender qualquer coisa disso, mas Jake, ele viu demais. Suspirei, esfregando a mão no rosto. Sim. A expressão de Jake não mudou. Vocês brigaram, não foi? Não era uma pergunta. Eu exalei. Nós apenas conversamos. Ele me olhou por um longo segundo. Então, baixinho, disse, você e a mãe estão se divorciando. Foi como um soco nas costelas. Lily congelou. Seus grandes olhos inocentes dispararam entre nós. Espera, que droga? Jake me olhou com uma cara de quem já sabia, mas eu me agachei na frente deles, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Escute, eu disse suavemente, mãe e eu estamos trabalhando em algumas coisas. Mas não importa o que aconteça, nós dois te amamos. Você está bem? Os olhos de Lily se encheram de lágrimas, mas ela chorou baixinho. Mas eu não quero que você se destrua. Meu coração despedaçado, eu a puxei para meus braços, abraçando-a forte. Oh, menina, eu sussurrei, beijando o topo de sua cabeça. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Por cima do ombro dela, encontrei o olhar de Jake. Ele não estava chorando, não estava gritando. Ele só parecia cansado, e naquele momento eu soube que ele já tinha entendido. Ele sabia que as coisas não tinham conserto. Ele só não estava pronto para dizer isso em voz alta ainda. Lily fungou contra minha camisa. Podemos ir para casa agora? Eu engoli o nó na garganta. Sim, baby. Nós estamos indo para casa. Jake assentiu. Bem. E assim foi decidido que íamos embora. Peguei meu telefone e reservei o primeiro voo de ida sem volta. Por que não voltaríamos? Nem para esse hotel, nem para essa cidade, nem para Herb. A hora que chegamos ao aeroporto, o peso no meu peito tinha se acomodado em algo frio, pesado, mas firme. Acabou. Não mais fingir. Não mais empurrar através das mentiras. Não mais esperar Emily voltar para casa só para me sentir como um fantasma no meu próprio casamento. A única coisa que importava agora era tirá-los. Meus filhos. Lily estava meio adormecida ao meu lado enquanto estávamos sentados no portão. Seus dedinhos ainda enrolados em volta da minha manga, como se tivesse medo de eu desaparecer. Jake estava com o capuz levantado, rolando pelo telefone, mas eu podia dizer que ele não estava realmente olhando para nada. Ele estava processando, pensando. Eu não chequei meu telefone nenhuma vez.
Eu sabia que Emily estava mandando mensagem, ligando, provavelmente espiralando, mas ela não era mais meu problema. Você acha que a mamãe vai voltar para casa depois de nós? Lily murmurou, a voz grossa de sono. Eu forcei meus dedos a se abrirem. Eu não sei, querida. Ela bocejou, esfregando os olhos. Eu espero que ela faça. Eu não respondi, porque eu não podia mentir para ela. Jake, por outro lado, bufou baixinho. Ela não vai. Eu lancei a ele um olhar de advertência, mas ele apenas balançou a cabeça. Ela não se importava que estivéssemos aqui, pai. Ela nem pediu para nos ver. A voz dele era baixa, mas afiada. Ela só queria falar com você. Isso diz o suficiente. Eu estremeci porque ele estava certo. Emily não lutou para vê-los. Não me ligou, implorando para abraçar Lily uma última vez, para se desculpar com Jake, para se explicar. Ela só queria controlar a situação, e quando não conseguiu, ela os deixou ir sem nem mesmo um adeus. Lily piscou para mim, confusa. Mamãe ainda nos ama? Embora minha garganta fechasse, eu murmurei. Claro que ela ama. Ela sempre amará. E talvez isso fosse verdade. Talvez Emily os amasse à sua maneira, mas o amor não era o suficiente. Porque, se fosse, não estaríamos sentados aqui esperando um voo de volta para casa, sem ela. Uma voz de comissária de bordo estalou no interfone. Nosso avião estava embarcando. Vamos, eu disse, levantando e agarrando a pequena mochila de Lily. Vamos para casa. Jake não disse nada. Apenas assentiu. Enquanto caminhávamos em direção ao avião, algo em mim parecia mais leve, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava apenas deixando Emily para trás. Eu estava pegando minha vida de volta. O voo foi tranquilo. Lily se aninhou ao meu lado, seu pequeno corpo subindo e descendo em um sono profundo e inocente. Jake estava com seus fones de ouvido, olhando pela janela a ponto, mas eu podia ver que Jake não estava realmente ouvindo nada. Ele só observava o céu escuro se estender sobre as nuvens. Eu fiquei ali, sentado, olhando para o assento à minha frente, revivendo cada momento das últimas 24 horas, como se estivesse assistindo a um filme que nunca mais queria ver. Lembrei do jeito que o rosto de Emily se contorceu de aborrecimento quando a peguei, do jeito que ela me fez sentir como se fosse minha culpa, e do jeito que ela nos deixou ir embora sem nem mesmo se despedir dos filhos dela. Eu cerrei meus punhos e forcei eles a relaxar. Não importava mais, estávamos indo para casa. Mas o problema era que o lar não era mais o lar. No momento em que saímos do avião, tudo estava diferente. Pousamos de manhã cedo. O céu ainda estava tingido de cinza enquanto eu colocava as crianças no carro. A viagem de volta parecia muito silenciosa, como se até o mundo soubesse que algo estava quebrado. Quando entramos na garagem, Lily se espreguiçou e soltou um bocejo sonolento. Mamãe ainda está no hotel, certo? Ela perguntou. Jake me lançou um olhar pelo espelho retrovisor, esperando que eu respondesse. Respirei fundo. Sim, querida. Ela sentiu satisfeita. Ok, vou fazer um cartão para ela quando chegarmos em casa. Jake desviou o olhar, não disse nada. Eu destranquei a porta da frente, no momento em que entramos, o vazio me atingiu como um caminhão. O ar estava parado, muito parado, como se a casa soubesse que Emily não voltaria. Lily tirou os sapatos e correu para a sala, já procurando por giz de cera. Jake entrou mais devagar, seus olhos examinando o espaço como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Eu deixei minha bolsa perto da porta, exalando. Então, antes que eu pudesse me conter, meus olhos se voltaram para o balcão da cozinha, onde a caneca de café de Emily ainda estava lá, da manhã que ela deixou fria e intocada. Era uma lembrança da vida que tínhamos antes de eu saber a verdade. Jake deve ter seguido meu olhar porque ele zombou baixinho. Acho que você não precisa mais fazer café para ela. Eu engoli em seco. Jake, está tudo bem. Ele murmurou, caminhando em direção às escadas. Eu vou para o meu quarto. Eu o deixei ir. O que eu deveria dizer? Que não estava tudo bem.
Que eu queria que as coisas fossem diferentes. Que eu queria, contra toda a lógica, que Emily tivesse sido apenas uma mentirosa. Fechei os olhos por um segundo, passei a mão no rosto e suspirei. Então me virei para Lily, que já estava rabiscando furiosamente em um pedaço de papel. Papai, como se escreve amor? Minha garganta apertou. Me agachei ao lado dela, tirando um cacho de cabelo do rosto. Amor, baby. Ela sorriu, cuidadosamente escrevendo cada letra em uma caligrafia grande e irregular. Amor, e embaixo ela escreveu. Eu tive que desviar o olhar, porque eu não podia fazer isso agora. Não quando minha filha ainda acreditava que sua mãe estava voltando. Não quando eu não sabia como contar a verdade a ela. Não quando eu nem tinha certeza de qual era a casa. A casa estava quieta, muito quieta. Jake estava na porta do quarto dele, fechada. Provavelmente mandando mensagem para os amigos sobre como sua família tinha acabado de explodir durante a noite. Lily ainda estava na mesa da cozinha, língua de fora, concentrada enquanto coloria o coração que ela tinha desenhado ao lado da palavra mãe. E eu estava ali, parado, olhando para a caligrafia perfeita da minha filha, me perguntando como diabos eu deveria dizer a ela que sua mãe já tinha saído dessa família muito antes de eu pegá-la naquele quarto de hotel. Peguei meu telefone. Nenhuma mensagem nova. Emily tinha desistido. Nenhuma outra mensagem, nenhuma ligação, nenhuma desculpa falsa. Não sei porquê, mas isso me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Passei anos escolhendo ela, escolhendo nosso casamento, escolhendo nossa família. E no momento em que ela percebeu que não conseguiria sair dessa, ela parou de nos escolher. Todos juntos, papai? A voz suave de Lily me trouxe de volta. Olhei para ela. Seus grandes olhos redondos piscavam para mim, cheios de confiança. Quando a mamãe vai voltar para casa? Meu peito parecia que estava desabando. Como você conta a verdade para uma criança de 6 anos? Como você diz a ela que a mulher que a colocou para dormir à noite, que beijou seus machucados, que prometeu que sempre estaria lá, não voltaria? Eu me agachei ao lado dela, passando a mão em seu cabelo. Mamãe vai ficar fora por um tempo, querida. Ela franziu a testa. Por quê? Eu engoli em seco. Porque os adultos nem sempre acertam as coisas. E às vezes, quando cometem erros, têm que descobrir as coisas por conta própria. Ela considerou isso, com os dedinhos traçando o coração que ela havia desenhado. Mas ela ainda me ama, né? Minha respiração travou. Forcei um sorriso. Sempre te amou. Não era a completa verdade, mas era a verdade dela, a que ela precisava, a que ela guardaria até ter idade suficiente para entender a versão real. Ela sorriu. Ok, então eu guardarei isso para ela quando ela voltar. Eu balancei a cabeça. Minha garganta estava muito apertada para falar. Ela não sabia. Ela não sabia que o cartão que ela tinha acabado de fazer ficaria no balcão por dias, semanas, meses. Ela não sabia que toda manhã ela acordaria e correria escada abaixo esperando ver sua mãe tomando café na mesa. Ela não sabia que um dia ela pararia de perguntar, que um dia ela esqueceria que tinha feito esse cartão. E essa foi a parte que mais me quebrou. Porque não importava o quanto eu odiasse Emily pelo que ela fez, eu odiava que ela ainda pudesse quebrar o coração da nossa filha sem nem estar aqui.